Bom dia, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Como vocês estão? Mais um dia de consagração, mais um dia para adorar ao Senhor, mais um dia para buscar a Ele. E nós vamos iniciar essa consagração, este culto, lendo uma passagem bíblica que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vamos comigo. 11, 28 ao 30. Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Glória a Deus. No versículo 28, ele diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele nos convida então a ir a Ele. E eu te convido nessa manhã, nesse dia maravilhoso, a ir ao Senhor. Qualquer coisa que você precisar, vá até Ele. Vá até Ele, a Ele que nós devemos ir nesses momentos de angústia, de tristeza, de medo, de temor. A Ele que devemos ir, porque Ele que vai nos aliviar, diz a palavra. Nós vamos descansar nele nesse momento. Ele diz aqui no versículo 29, e achareis descanso para a vossa alma. É esse descanso que nós estamos precisando, né? A nossa alma precisa desse descanso. Quando diz lá, né? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. É nele que nós devemos descansar. É nele que nós devemos ir. Para ele que nós devemos ir. Espera nele. E ele vai nos aliviar. Lá em Salmo 61, do versículo 1 ao 4, vou ler aqui rapidamente, diz: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo a ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Amém? Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso abrigo, é no esconderijo das tuas asas. Você lembra desse versículo? Lá no Salmo 91, estás no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E procurando alguns versículos sobre refúgio, o Senhor é o nosso refúgio, como diz lá no versículo 9 do capítulo 91. Refúgio é um lugar de segurança, é um lugar de proteção. E sabe quantos versículos eu achei sobre refúgio? Eu achei 16 versículos que falam sobre refúgio. O Senhor tem palavras para a tua vida. O Senhor, nele você tem esse descanso. Nele você pode se aliviar a tua alma, aliviar as tuas dores, os teus medos. Procure, ele diz: vinde a mim, vá até o Senhor. Amém? Nós vamos passar agora pela palavra, direto do trono do Senhor, para a tua vida, para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Nós vamos continuar com esse momento de pregação, com esse momento da palavra do Senhor e ouvirmos um pouco daquilo que o Senhor tem para falar conosco em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo então sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo de número 14, no versículo. Nós vamos ler o 7. Em seguinte, nós vamos ler alguns textos pontuais, tá? Então, abra comigo no 14 e o 7.
Diz assim: E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito como capitães sobre ele. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, seguiram-nos os egípcios, todos os cavalos, carros de Faraó e seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampando junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte a Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que dissemos no Egito: Deixa-nos para que sirvam aos egípcios? Pois o melhor nos fora servir aos egípcios do que morramos nesse deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos. Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Glória a Deus, palavra do Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. Usa, Pai, a tua palavra. Usa, Senhor, os teus mandamentos para que não possamos temer a coisa alguma. Para que não possamos, Pai, vir a nos preocupar com as coisas que virão, porque tu tens o controle de toda e qualquer situação. O Senhor dos Exércitos vai mostrar que Ele é Deus em nossas vidas, e Ele é Deus todas as manhãs, todas as tardes, todos os dias das nossas vidas. O Senhor é que tem o controle e permanece sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui então que nesse momento de restituição, nesse momento de correria, nesse ano, nós estamos experimentando o agir de Deus na nossa vida. Nesse momento em que o mundo está em crise, nesse momento em que a economia parece estar decadente, nesse momento em que tudo parece que está fora do controle, você, nós temos que ter certeza que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Aqui nós vemos uma situação clara de que o Senhor estava no controle da situação. Quer ver uma coisa? No versículo 7, nós vemos a grandeza e a fortificação de Faraó para perseguir aquele povo. Ou seja, ele tira 600 carros escolhidos, toda a sua força de guerra, para perseguir o povo que estava saindo do Egito. Então, ele vê que estava com seu coração endurecido, mas nós temos que entender o porquê Faraó estava perseguindo aquele povo. E no versículo 8 é bem claro, quando ele coloca para nós aqui, que o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. É engraçado isso. Eu não tinha me atentado antes de estar estudando. A gente sempre fala, né, que Faraó estava perseguindo o povo. A gente sempre conta essa história. Essa história provavelmente é conhecida minha, sua, mas algo que me chamou a atenção é que foi o Senhor que endureceu o coração de Faraó para que perseguissem os egípcios. Por quê? E nós vamos ler abaixo. O coração do povo, o coração dos egípcios, olha como é que estava. Será que por não haver sepulcros nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Não é possível, Moisés. Era melhor que sirvamos lá no Egito. Não é possível, Moisés. Era melhor que a gente ficasse lá em vez de morrer aqui. O que está acontecendo? O povo estava em crise. Te parece comum isso? O povo estava desesperado porque tirou das nossas casas, para agora Faraó está correndo atrás da gente. Que Deus é esse, Moisés?
Que Deus é esse que nos deixa passar por situações difíceis? Que Deus é esse que deixa nos passar por perseguições? Que Deus é esse? Você já ouviu isso de alguém? Eu já ouvi. Que Deus é esse que me deixa passar por certas situações, por certas doenças, por certas tribulações? Que Deus é esse? Eu tenho certeza que esse Deus, nós vamos ver agora quem é esse Deus. Disse então o Senhor a Moisés, lá no versículo 15, por que clamas a mim? Dizei então aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende sua mão para o mar, para que divida, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Aí no versículo 17, eis que endurecerei o coração dos egípcios para que sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Por que o Senhor endureceu o coração de Faraó? E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos carros e nos teus cavalarianos. E em todos os egípcios saberão então que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e em seus carros e nos seus cavalarianos. Porque então o Senhor deixou todo o povo ser perseguido e entrou no coração de Moisés, para que ele fosse glorificado sobre todo o Egito, para que ele fosse glorificado sobre toda aquela nação grandiosa, para que ele fosse glorificado, né? Faraó ali era o Deus Sol, para que ele fosse glorificado sobre todos aqueles deuses do Egito, para que ele mostrasse que ele estava acima de tudo e de todos. O Senhor, ele quer cumprir uma boa obra na sua vida. O Senhor, ele permite que algumas coisas aconteçam para que ele se mostre grande e poderoso sobre toda a nação. E ele espera que eu e você tome atitude, assim como Moisés, tome certas atitudes, se levantar como homens e mulheres de Deus para pregar o evangelho e mostrar que esse Deus é o Deus que lá atrás fez milagres e ele vai continuar fazendo milagres hoje em 2020, em nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. A palavra de Deus nos coloca Moisés como um homem que, mesmo sem saber disso, repare, nós estamos falando do versículo 17, mas no versículo de número 13, Moisés chega e fala assim: não temais, aquietai-vos, vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. E só no versículo 17 que Deus vai explicar para Moisés, fui eu que coloquei essa vontade de correr atrás de vocês, de perseguir lá em Faraó. Ou seja, Moisés teve uma atitude de fé, mesmo sem saber que era Deus que estava no controle daquela situação. Moisés já sabia no seu coração, Moisés já sabia que Deus era o Senhor, que, assim como no versículo 14, ele iria pelejar pelo aquele povo. E eu, pastor do campo missionário distrital em São Mateus, eu quero decretar uma palavra sobre a sua vida, assim como Moisés falou para aquele povo: olha, não temas, aquietai-vos, olha, vede o livramento que hoje o Senhor vai fazer na sua vida, na vida dessa nação, na vida do mundo que está em colapso de saúde. Vede então que hoje essa crise que você está vendo, esses egípcios correndo atrás de você, nunca você vai tornar a ver em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor, ele vai pelejar por mim e para você. Ele vai estar contigo. E no versículo de número 19 em diante, nós vemos a perseguição do povo. A perseguição, no caso, do faraó correndo atrás do povo. E de repente, Moisés estende as mãos, o mar se abre, todo o mar se enfurece, eles passam e o mar volta para afogar então os egípcios. No versículo 28, e voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar, e nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel, que caminhavam a pé, enxuto no meio do mar,
e pelas águas eram quais como muros à sua direita e esquerda. Assim o Senhor livrou naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia. Lembra quantos carros então Faraó utilizou nessa perseguição? Não só os melhores carros, não só os 600 melhores carros, mas também todos os carros do Egito. E como é que o povo estava? A pé. A pé. Para não ter desculpa, Faraó estava com os melhores carros. Para não ter desculpa, Faraó estava de cavalo, carro, para atravessar aquela lamaçal, né? Aquela imagino que deva ter ficado, né? E a Bíblia relata que ficou, né? Uma grande lama, tanto que no versículo 25, o que aconteceu? Emperrou a roda dos carros e fez andar com dificuldade. E então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor que peleja contra eles é o Deus. Então, se a gente reparar, a roda e os cavalos ficaram presos porque ficaram com dificuldade de andar. E às vezes a gente está murmurando e falando assim, pô, eles estão com cavalos, eles estão com carroça, eles estão com artifício, eles estão cheios de tecnologia que está perseguindo a gente, eles estão, isso aí é muito difícil, está muito forte contra a gente que está andando a pé. Mas Deus, Ele há de honrar o povo dele em nome de Jesus. Ao ponto dos egípcios falarem, ó, fujamos da presença desse povo de Israel. Fujamos então, porque o Senhor é que está com eles. Deus está contigo em nome de Jesus. Deus está com sua família. Deus está aí na sua casa agora, onde você está assistindo, no seu celular, na sua televisão. Deus está contigo. Então nós podemos separar aqui alguns pontos que nós vemos da atitude de Moisés com o povo, da atitude de Moisés diante de Deus. E a primeira atitude que nós podemos perceber e logo olhar de cara aqui que Moisés teve, que nós também temos que ter nesse momento, é que Moisés ouviu a Deus. Repara, Moisés não ouviu o povo ou ouviu a grande multidão. Moisés não parou para ouvir a grande multidão, porque a grande multidão está falando o que para você? A grande multidão está reclamando. A grande multidão está mandando vídeo no WhatsApp desesperando o povo. A grande multidão está querendo que a crise se instale para se aproveitar disso. A grande multidão está desesperada procurando uma solução. A grande multidão está murmurando. A grande multidão está desesperada pelo que vai acontecer. Mas Moisés não ouviu a grande multidão. E você, assim como esse homem de Deus, você vai escolher ouvir a Deus ao invés da grande multidão. Você vai escolher ouvir a palavra do Senhor ao invés dessa grande multidão. Porque Deus vai se cumprir na sua vida, na sua casa, e a vitória vai chegar em nome de Jesus. Então, nós podemos ver também uma outra característica de Moisés. A primeira, ele ouviu ao Senhor. A segunda, Moisés, ele acreditou, ele teve fé no Deus vivo e na palavra que Deus tinha dado a ele. Imagina agora, se coloca na posição de Moisés, se coloca na posição desse homem de Deus que chega e fala assim, ó, tem todos os carros do Egito estão correndo atrás de você, todos os carros do Egito estão andando aí e estão te caçando, Moisés. E de repente Moisés olha o mar à sua frente, olha o povo murmurando. Eu imagino a paciência desse homem com todo mundo falando no ouvido dele. E de repente ele ouve uma palavra de Deus. E a palavra que ele ouve de Deus é: diz ao povo que marche. Levanta o teu bordão e estende sobre o mar. Eu te pergunto, essa é a palavra que você queria realmente ouvir? Essa é a palavra que Moisés realmente queria ouvir? O povo estava murmurando. Lembre-se, olha a situação, entende o que estava acontecendo ao redor. O povo murmurando.
Todo mundo falando no ouvido dele. De repente, olha para frente, no meio de um mar. Olha para o lado, todo mundo gritando. Olha para trás, o faraó com seus carros, tudo perseguindo Moisés. Então, Deus chega e fala assim, ó, marcha. Vai andando aí, Moisés. Diga ao povo que marche. Vai em frente. Mas Deus, o que está acontecendo, Deus? Na frente tem água. Do lado tem gente falando no meu ouvido. Atrás tem faraó correndo atrás de mim. E tu tá dizendo que eu marche? Essa foi a atitude de Moisés? Moisés acreditou. Moisés acreditou. Ele creu na palavra de Deus. Deus falou assim para ele, ó, estende suas mãos sobre o mar. Levante suas mãos sobre o mar. Então, divide-o para que você passe no meio. Mas peraí, Deus, não é mais fácil eu dizimar todo mundo que está ao meu redor? Não é mais fácil se acabar com todo mundo? Não é mais fácil se acabar com o vírus? Não é mais fácil se acabar com isso? Não é mais fácil se acabar com aquilo? Mas Deus fala, estende as suas mãos, vá em frente, que eu vou mostrar ao povo de Israel, eu vou mostrar ao povo do Egito, eu vou mostrar a Faraó que eu sou o Senhor dos senhores. Você está conseguindo entender essa mensagem? Deus, Ele quer se mostrar para todo o mundo que Ele é Deus e Ele vai fazer se cumprir a palavra dEle. Então, se coloca como Moisés nesse momento. O que você faria? O que você faria? Estou perdido. Você deve estar pensando aí, estou perdido. De repente, o povo tá falando no meu ouvido. Moisés está vindo e Deus manda eu ir para frente para eu prosseguir, ainda passar no meio do mar? Tá doido. Mas foi assim que ele fez. Agora, no versículo 26, acompanha comigo. Estende as mãos para o mar, disse o Senhor, e faça que as águas se voltem com os egípcios. Não só contente com a abertura do mar, agora Moisés devia estar cheio de fé e falou, se ele abriu, meu irmão, agora ele vai fechar isso. De repente Moisés estende as mãos e fecha todo aquele mar sobre os egípcios. E as águas cobriram os carros, cobriram Faraó e cobriram todos aqueles que estavam perseguindo. Então, temos uma outra característica de Moisés aqui. A primeira, é claro, ele ouviu a Deus. A segunda, ele acreditou naquilo que ele estava ouvindo. E na terceira característica de Moisés, que nós podemos citar aqui para a gente continuar nosso sermão, Moisés, então, ele agiu aquilo que Deus estava dizendo para ele. Ouviu, Moisés acreditou e Moisés foi em frente naquilo que o Senhor estava dizendo. Repara, Moisés, ele não precisou pegar nem na espada para enfrentar os egípcios. O povo não precisou nem pegar na espada aqui para enfrentar aqueles egípcios. Ele só acreditou na palavra de Deus. E ele podia olhar e falar assim, eu nesse mar aí, eu vou atravessar esse mar? Não é possível, isso é coisa da minha cabeça. E às vezes a gente, quando ouve a palavra de Deus, a gente até fala, isso é coisa da minha cabeça, não é possível. Mas Deus está falando, estende suas mãos, levante, interceda, ora. E nesse momento Deus está falando para você aí na sua casa, estenda suas mãos, interceda, ora, louve, clame, adore ao Senhor, louve ao Senhor, porque eu vou fazer, deixa comigo. Deus está falando para você, deixa comigo, eu vou fazer. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos estender nossas mãos, nós vamos agir assim como Moisés agiu. Ele não precisou botar cara, enfrentar, não, ele agiu conforme aquilo que o Senhor estava discernindo a ele, que era levantar seu bordão, se estender sobre o mar, dizer ao povo que mais, que siga em frente. E eu, como pastor dessa casa, falo, não desista da palavra do Senhor, não desista da presença do Senhor, não desista de continuar orando, porque o Senhor vai fazer. Então marche, siga em frente, louve a Ele em nome de Jesus. E os filhos de Israel, eles vão passar no mar a seco.
a seco. Parece impossível. Parecia impossível para aqueles que estavam vivenciando aquilo, que eu imagino. Mas Deus fez. Deus é o Deus do impossível. E Deus é o Deus que vai te fazer andar também no seco, conforme tudo que está acontecendo, em nome de Jesus. Deus vai te fazer ir além daquilo que você está imaginando, em nome de Jesus. Para concluirmos então, o inimigo, ele não estava se aproximando porque Deus estava protegendo aquele povo. Repara, perceba comigo, repara bem. Então, no versículo 19, pega aí sua Bíblia, crente. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. E então a coluna de nuvem, lembra da coluna de nuvem? Retirou-se então e foi para trás deles. Então a coluna, essa nuvem, então, fazia escuridão e parecia de maneira que era sempre noite. Compete a Deus fazer todas as coisas para que os filhos de Israel, aqueles que estavam ali naquele momento com medo, com o coração quebrantado, com o coração desesperado pelo aquilo que estava acontecendo, Deus, ele começa a mostrar que ele era Deus e começa a falar que ele iria fazer. Então, nós podemos ver que ao povo compete a marchar, a ir além, a prosseguir. Ao povo compete a ir à frente. E Deus, compete a Deus o quê? Abrir o mar, fazer, dizimar todos aqueles que estavam perseguindo, destruir a perseguição que estava sobre o povo. Por isso, continue, meu irmão, prossiga. Para a gente concluir, quando você ouve a Deus, acontece algo dentro de você. Quando você ouve a palavra do Senhor, quando você ouve aquilo que Deus quer, tem para mim e para você, nós então entendemos que acontece algo dentro de nós. Deus há de fazer um caminho para você passar. Deus há de fazer milagres para você viver. E nós cremos que vai acontecer em nome de Jesus, na sua vida. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus vai fazer algo muito além daquilo que nós estamos imaginando nesse momento. Ele vai se cumprir. Faça seu papel como igreja. Faça seu papel como povo de Deus. Louve ao Senhor. Ore, marche dentro da sua casa aí do seu lar nesse momento de quarentena e faça se cumprir a vontade do Senhor nas nossas vidas em nome de Jesus. Ele vai me proteger, Ele vai te proteger e Ele está conosco. Amém? Deus nos abençoe. Bom dia, amados e amadas do Senhor, graça e paz. Estamos chegando aqui em mais uma consagração, uma manhã de terça-feira abençoada. Vou falar uma palavra, uma passagem aqui rapidinha e já vamos passar para os pedidos de oração. A palavra que eu vou falar está aqui, Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, amado? Então aqui nessa palavra aqui de Salmo fala, né, para a gente não temer, né, que o Senhor está conosco. Em várias outras passagens da Bíblia ele fala, não temas, né? Separei aqui algumas passagens, que está aqui em Isaías 54:4, fala lá, não temas porque tu não vais ser envergonhado. Em Isaías 41:10, fala, não temas porque eu sou contigo, nem te assombre porque eu sou teu Deus. Em Salmo 91, também no versículo 5 e 6, fala, não tenhas medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então essas palavras tem... E na Bíblia você pode ver que são 365 não temas, um para cada dia do ano. É forte isso, né? É forte. Mas, amados, eu quero convidar vocês nessa manhã para
estar abrindo as suas Bíblias lá, onde fala um versículo muito poderoso que fala lá em Mateus 18, versículo 18, que fala: o que for ligado na terra é ligado no céu, o que for desligado também. Eu te convido nessa manhã para que você possa usar essas chaves que o Senhor nos deu, né? E que sejam muitas chaves mesmo, profetizo na sua vida, que venha um molho de chaves, né? E que você possa estar usando essas chaves que o Senhor está te dando nesse dia, nessa manhã, né? Que você possa se conectar com o céu. Nós temos que nos conectar todos os dias, né? E eu quero então estar permitindo, né, a paz, a esperança, um renovo sobre a tua vida, a força, o ânimo, a cura, salvação, né, prosperidade, arrependimento, saúde, né, a provisão do Senhor. Eu quero permitir o perdão, o amor, a união entre nós todos, né? Eu quero permitir portas abertas, né? E a prosperidade, a alegria que vem do Senhor, a prosperidade do Senhor sobre a tua vida, meus irmãos e minhas irmãs. E eu quero estar agora proibindo, né, cancelando, anulando na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, né, toda enfermidade, todo pavor, todo desespero, toda angústia, todo medo, tudo aquilo que não vem da parte do Senhor. Eu quero estar cancelando e anulando hoje, nessa manhã, em nome de Jesus, todo espírito de medo, toda dúvida, tudo aquilo que vem para nos entristecer, para roubar nossa paz, para roubar nossa fé. Eu proíbo nas nossas vidas isso hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero, amados, que o Senhor, quero permitir que o Senhor vá em cada casa hoje, trazendo a cura, trazendo que o sangue dele venha passar em cada casa, cada pessoa, em nome de Jesus. Dos enfermos, que haja cura, que haja salvação no nosso meio, que as vidas venham se render ao Senhor, que seja um momento de vidas se rendendo e todo joelho venha se dobrar. Em nome de Jesus, eu coloco em oração também os pastores, o pastor Pérez, a pastora Janaína, o pastor Carlos, que o Senhor venha guardá-los, venha trazer ânimo, renovando as forças, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo estratégia do alto para cada um e para cada uma, sabedoria do Senhor sobre a vida deles, força, um renovo também do alto, e para todos nós, amado. Assim eu venho pedir já nessa manhã, e já venho agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma terça-feira, agradecendo ao Senhor. No nome de Jesus, eu profetizo uma semana abençoada, uma semana cheia da presença do Senhor, que nós possamos estar percebendo essa presença durante todo o tempo, durante toda a semana, essa presença doce, que essa presença venha nos acompanhar durante todo o tempo. Assim eu já peço, já agradeço, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Assim como ele diz também, não temas, né? Tem 365 não temas na Bíblia. Que coisa maravilhosa, né? Por isso, vá até ele. Ele diz, vinde a mim, vá até ele, busque a ele. Ele tem a solução para nós. Amém? E agora nós vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas, assim como você está fazendo. Eu não sei qual é a sua estratégia, o seu pacto com o Senhor, né? Se você está fazendo o seu depósito, se você está guardando em casa, se você está indo até a igreja, fazer o seu dízimo lá, juntamente com o tesoureiro e com o secretário que está lá no horário comercial. Mas o importante é que você ore pela sua vida financeira, que você ore levantando aí o seu envelope de dízimo, levantando aí a sua carteira como um ato profético, levantando a sua carteira de trabalho. Não sei como você está fazendo, mas você não pode deixar de orar. Vamos estar orando nesse momento pelas ofertas, pelos dízimos. Amém? Se você já fez o depósito, assim como nós pastores já fizemos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele tem nos dado. Se você acha que é pouco, agradeça a Deus pelo pouco, que assim Ele fez quando multiplicou os pães e peixes. Eleve aos céus, eleve
que Ele vai suprir todas as coisas. Ele é o nosso provedor. Creia nisso, que Ele vai e pode prover todas as coisas no seu lar, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo ou da sua esposa. Independente do momento, Ele vai te abençoar. Fecha teus olhos, erga suas mãos aos céus, engrandeça a Ele, agradeça a Ele, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela nossa vida financeira. Mais uma vez nós te agradecemos pela tua provisão, Senhor, na vida dos teus filhos. Que tu continues, Senhor, provendo, Senhor, do alimento, provendo, Senhor, do dinheiro necessário, Senhor, para viver, para pagar as suas contas. Em nome de Jesus, Pai, abre portas de emprego para aqueles que necessitam. Senhor, supre todas as necessidades do teu povo e abençoa. Abençoa a sua vida financeira, Pai. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, se é o marido que é o cabeça, é ele que traz a provisão, toca, Senhor, neste homem, neste marido. Se é a mulher, Senhor, que está lá trazendo a provisão para a sua casa, toca na vida dela também, Senhor. Vem, Senhor, com a tua mão poderosa, Deus, e vem, Senhor, suprindo todas as necessidades. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém? Busque refúgio no Senhor. Vá até Ele. Ele vai te aliviar. Nele você vai poder descansar. Amém? Nós agradecemos a todos que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, e eu quero te desejar uma bênção dos céus. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Você pode estender sua mão para receber a bênção? Que as bênçãos do nosso Deus Pai, o amor e a graça do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre e eternamente, e que todos digam amém. Deus te abençoe. Um grande beijo, e você é melhor do que imagina. Amém.